Informações de que gravações obtidas pelo programa Fantástico da TV Globo mostram que um avião da Força Aérea Brasileira quase bateu num Boeing da Gol no dia 18 de junho. A gravação faz parte de um relatório de perigo do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. As aeronaves estavam sobre o Rio Branco, no Acre, e o piloto de uma equipe da FAB, com base em Porto Velho, e o instrutor também da Força Aérea realizavam uma missão de treinamento no comando de um turbohélice Tucano. De repente, bem pertinho deles surgiu um Boeing 737 Gol, como mostra aqui um trecho da gravação. O que aconteceu foi que o Gol passou por cima da gente aqui, quase bateu na gente. O avião da Gol teria passado por cima do avião da FAB numa distância de 60 metros apenas. Logo depois de quase colisão, o instrutor que estava no avião da FAB falou com o controlador. Rio Branco, Gol, pode prosseguir na aproximação final. O que aconteceu foi que o Gol passou por cima da gente aqui, quase bateu na gente. Pode prosseguir aí que a gente está visual. Tá ok? Rio Branco, copiou? Afirmativo, foi copiado, senhor. Ok, conosco está aqui o senhor Gustavo Cunha Melo, analista em riscos aeronáuticos e professor da Universidade Federal Fluminense da Fundação da Escola Nacional de Seguros. Bom dia, senhor Gustavo Cunha Melo. Bom dia, Heródoto. Como vai? Tudo bem? Tudo bem. Gustavo, esse incidente que foi relatado aí nessa reportagem publicada ontem pelo Fantástico da TV Globo, isso o quê? Isso é na área do aeroporto, nas proximidades do aeroporto? Quem está controlando ali é o quê? É a torre do próprio aeroporto? Exatamente. Ali o erro foi do controlador de aproximação do aeroporto de Rio Branco. Ele deveria ter cuidado da separação das aeronaves e colocou as duas aeronaves na mesma faixa, na mesma aerovia, né? Na mesma faixa que a gente divide o céu em aerovias, colocou os dois na mesma faixa, eles quase colidiram. Agora, Gustavo, e para isso, que tipo de equipamento ele tem ali naquela torre de controle para poder separar, para que não haja aproximação e coisas semelhantes a essa? Na verdade, Rio Branco não tem, no caso do aeroporto de Rio Branco, não tem aproximação, o radar, pelo simples fato de não ter tanto movimento assim. A quantidade de aeronaves que pousam e decolam ali daquele aeroporto é muito pequena para justificar o investimento no radar. O radar é uma das formas que tem o controlador de operar, mas não é a única. Ele tem radiofonia. Foi um erro grosseiro do controlador. Ele deveria ter utilizado, era muito simples, a radiofonia é suficiente. Está se falando muito do problema do radar, que o aeroporto não tem radar. Tem uma série de aeroportos, pequeno porte, pequeno volume, que não tem radar, não são todos. Já os de grande porte, aqui se você vê para Galeão, Congonhas, Cumbica, etc., lógico, eles têm várias outras ferramentas, mas também o tráfego ali é muito maior. Agora, o problema maior não é ter ou não ter radar, o problema maior ali é a má gestão da mão de obra, né? Que o ministro Nelson Jobim, veio para tratar disso e até agora nada. A gente está vendo o mesmo risco, isso foi o que apareceu na imprensa, isso deve acontecer muitas vezes. Professor Gustavo, então o que falta ali? Então, se não é o equipamento, como foi explicado, poderia ser feito através da fonia entre os aviões, etc. O que falta? Falta um melhor treinamento, qualificação do pessoal, o que é isso? Exatamente isso, Heródoto, você está certíssimo. Falta melhor treinamento, melhor qualificação e supervisão. Entendo. Agora, nesse caso, o senhor disse que foi um erro grosseiro, né? Que poderia... Poderia ter matado as pessoas todas do Gol. Ele poderia ter sido uma cópia daquele outro acidente que a gente observou do Legacy do Gol em outra região. Mas poderia ter sido a mesma coisa. O Tucano certamente é um avião muito menor, ele teria sido derrubado, mas poderia ter prejudicado o pouso do Gol, que também poderia cair matando todas as pessoas a bordo. E na aproximação da pista, quer dizer, é muito simples. Inclusive... A torre de controle, ela também tem controle visual, ela consegue enxergar os aviões, eles ficam ali de binóculo, olhando em volta do aeroporto, eles estão vendo quem está chegando, qual avião está chegando, vão se falando no rádio, sabem a posição dos aviões todos. Ele colocou os dois aviões na mesma estrada, na mesma faixa. Esse controlador que foi mostrado na reportagem do Fantástico é um controlador civil, um controlador militar? Quem é ele? Não, o controlador aqui, não dá para saber se ele é de carreira militar ou de carreira civil, mas são todos subordinados ao comando militar, todos, seja ele civil ou seja ele militar, isso é indiferente.
Sim. Professor Gustavo, numa certa altura, o instrutor aqui da FAB disse que ele está prosseguindo o visual, ou seja, o dia estava claro, pelo que a gente está entendendo. Exatamente. Era todo mundo capaz de ver todo mundo, é isso? Sim, capaz de ver dependendo da distância que ele esteja do aeroporto, mas quando você chega a alguns quilômetros do aeroporto, o controlador já de binóculo, tendo visual, não tendo nuvem, que é o caso, conseguiria enxergar os aviões. Até porque quando um avião vai pousar, avião comercial, ele acende os faróis de pouso, ele consegue ser enxergado. Agora, como tinham dois aviões, um comercial e um militar, algum dos dois tinha precedência, tem privilégio no momento desse para pousar primeiro ou não? Na verdade, bom, o comercial sempre tem privilégio. Agora, se o militar tem a requisitar, por exemplo, se você tem um avião da FAB que leva o presidente da República, ele vai ter privilégio sempre. Então, mas o controlador estabelece esse privilégio, ele separa os aviões, ele não permite a descida por pouso, ele pede para esperar mais um pouco. E aí o comercial estaria dando voltas lá em cima para poder descer para o X-Ray, que foi aonde eles se encontraram. Todos esses incidentes são relatados, isso tudo é anotado, é possível fazer um levantamento estatístico para saber quantas coisas semelhantes a essa aconteceram ou não? O CENIPA estimula, inclusive a função do relatório de perigo, que foi o relatado lá na imprensa, que vazou para o Fantástico e tal, há um estímulo de que as pessoas divulguem qualquer incidente, qualquer perigo que tenha observado na aviação. Então, esse relatório de perigos é destinado ao CENIPA. O CENIPA abre uma investigação, verifica por as causas. O objetivo da investigação não é punir ninguém, não é encontrar culpados, é melhorar o sistema para evitar que isso ocorra de novo. Inclusive, se por acaso houvesse o objetivo de punição e de prejuízo a alguma das partes, isso contribuiria para que as pessoas não mais avisassem nada, porque as pessoas escondessem o fato com medo de alguém ser punido. Às vezes é um colega de profissão, um amigo, um conhecido, e a pessoa, para que ele não seja punido, omite o fato. Isso é ruim para a aviação como um todo. Porque o interessante é que as pessoas divulguem, que as pessoas contem o que houve, para isso não se repetir, para que gere uma investigação, etc. Ok, professor Gustavo, muito obrigado, professor. Tá, eu que agradeço, um abraço a vocês. Muito obrigado. Você ouviu aqui o professor Gustavo Cunha Mello, analista de riscos aeronáuticos, professor da Universidade Federal Fluminense e da Fundação Escola Nacional Segura. Agora são 9 horas.